Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela honra, pela dádiva que Ele me concede, mais uma vez, estar aqui nesta casa, para cultuarmos ao Senhor, mais uma vez, em espírito e em verdade, adorá-lo, pois Ele é digno de tudo isso. Nós não temos palavras para retribuir ao Senhor o que Ele tem nos feito, mas a graça nos alcançou, e a graça, ela é inexplicável, mas ela é vivenciada por aqueles que foram salvos. Os irmãos podem dizer amém por isso? Glorificar a Deus pela vida do meu pastor Wellington Júnior, sua querida esposa, irmã Lídia, pessoas extremamente especiais na minha vida, na vida de minha família. A todos seja o nome do Senhor glorificado. Nesta noite nós agradecemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feliz em rever os amigos, pastores aqui, gostaria de citá-los pelo nome, mas o tempo não nos permite. Pastor Wellington Neto, doutor Neto, Deus abençoe, um privilégio revê-lo. Mas, meus queridos irmãos, vamos ao texto sagrado. Quem achou Lucas 13, versículo 10, diga amém. Está escrito assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Amém? Só até aqui. Tome o seu assento, por gentileza, você que pode. E que o Senhor fale conosco pela exposição da sua palavra. Queridos irmãos, o texto ora lido é indubitavelmente um dos textos mais conhecidos e emblemáticos das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento. Relatado por Lucas, esse episódio é uma exclusividade dele. Os outros evangelistas não citam, não falam, não descrevem este grande acontecimento. Lucas, todos nós sabemos perfeitamente, não era um dos 12 discípulos de Cristo, diferente do que muita gente pode pensar. Lucas era discípulo de Paulo, então era discípulo indireto de Cristo. Assim como Marcos, que é também um dos escritores do Evangelho de Cristo, era discípulo de Pedro, portanto não fazia também parte do grupo dos 12. Lucas, o médico amado, aprendeu acerca do nosso Senhor e Salvador por meio do apóstolo Paulo. E as suas experiências fizeram com que ele se destacasse com maestria entre aqueles que narraram a biografia de Jesus. E ele, como um gentil, um helenista, o único escritor de um livro bíblico, de um texto sagrado da palavra de Deus, que não era judeu, conhecedor profundo da língua grega, coloca esse texto com muita graça. E é interessante que ele começa a dizer-nos, a partir do versículo 10, que quando Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga esta que possivelmente, segundo os eruditos de Lucas, estava sendo alvo de um estudo, uma série de estudos de Jesus,
Jesus estava na sinagoga no dia de sábado, como lhe era costume. Ele era um judeu. Judeu, todas as manhãs, ia à sinagoga. E era costume também, entre as sinagogas, ouvirem um mestre que não era de lá. Portanto, um mestre que era convidado para pregar. As sinagogas, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, elas não eram como as igrejas são. As sinagogas tinham um formato circular e não retangular ou quadrático, como geralmente são os nossos templos. Portanto, aquele que falava, aquele que expunha a palavra, ele ficava no centro e as pessoas em volta dele para ouvi-lo. Só que há um detalhe: nas sinagogas do primeiro século, e isso é curioso e é importante ressaltar, as mulheres não tinham acesso. Elas tinham um compartimento lateral no qual elas poderiam assistir ou ouvir a exposição do ensino que era feito por um rabino. Mas elas não tinham acesso direto. Isso é algo recente, passou a acontecer há poucos anos. E nas sinagogas ultra-ortodoxas ainda se mantém o costume de que as sinagogas são exclusivamente masculinas. Mas uma mulher, diz a Bíblia, que não podia se endireitar de modo algum, veja um destaque que Lucas dá, ela não podia se levantar de forma alguma, não podia se endireitar de maneira nenhuma, andava encurvada há 18 anos. Vejam que o texto diz: e eis que estava ali uma mulher. Aonde ela estava? Nesse compartimento lateral, no qual as mulheres que queriam ouvir ficavam, não tinham acesso direto à sinagoga. Mesmo assim, ela não deixou de ir, ela foi, e quem vai sempre recebe alguma coisa. E quando ela chegou ali, a Bíblia diz também que ela tinha um espírito de enfermidade. Vejam só, nem toda enfermidade é causada por espíritos malignos, mas algumas são. Essa é a realidade textual que nós estamos absorvendo aqui. Todas as enfermidades são ruins, são terríveis, mas nem todas advêm diretamente do diabo. Mas algumas, que é o caso desta mulher, são originadas, são causadas por espíritos malignos, por Satanás. Esta mulher então tinha uma enfermidade que de duas uma: ou era um espírito maligno que estava alojado na sua espinha dorsal, causando-lhe uma encurvatura, ou era causada por um demônio que havia colocado aquela enfermidade nela. A questão é a seguinte: essa mulher está sofrendo, essa mulher está debilitada, essa mulher está passando por uma situação muito difícil. Há 18 anos que ela não consegue se endireitar, ela está encurvada, portanto ela só consegue olhar para baixo, ela só consegue vislumbrar as coisas que estão embaixo dela e não as que estão acima dela. Mas ela está no lugar certo. Aleluia. E o pregador que está ali não é qualquer pregador, é o pregador. É o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores, é o Salvador do mundo, é o Melech Haolam, é o Senhor do universo, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e é o mesmo que está aqui neste templo nesta noite para nos abençoar, independente da circunstância. Ela está no lugar certo, mas ela está numa situação difícil, complicada. Vejam que essa mulher, se pudesse, estaria no centro da sinagoga, mas ela não podia. Vejam que essa mulher queria estar perto de quem está pregando, mas ela está encurvada, ela só consegue olhar para baixo. Ela está encurvada, ela não consegue ver quem está pregando, quem sabe, mas ela consegue ouvir. E aqui começa a situação mudar.
Aleluia. Olha só que lindo, queridos irmãos, queridas irmãs. O texto diz que ela estava há 18 anos, encurvada, um espírito de enfermidade a atormentava, alojado na sua espinha dorsal. Ela andava encurvada e não podia endireitar-se de modo algum. Versículo 12, e vendo a Jesus, a coisa vai começar a mudar quando Jesus enxergar quem deve ser visto. Agora, o que é lindo é que esse compartimento geralmente não era visível pelo ministrante. Ele não tinha acesso direto às mulheres que estavam do outro lado. Existia uma tela com alguns furos pelos quais a mulher poderia ouvir aquele que está pregando, mas não poderia nem ver. E o ministrante também não era capaz de ver quem estava do outro lado da tela. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. O olhar de Deus é como chama de fogo, aleluia. Penetra onde ninguém pode chegar, vai aonde ninguém consegue ir. E eu tenho uma palavra profética nesta noite para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus a viu, porque Ele não só vê quem está dentro, Ele também vê quem está fora. Se você está orando por alguém aqui esta noite, que está do lado de fora do templo, que não veio aqui, mas que está necessitado de um milagre, Jesus está vendo ele lá, aonde ele estiver, Jesus vai enxergá-lo. E a Bíblia diz que Jesus vai começar a quebrar alguns protocolos, porque Jesus é o dono da sinagoga, Ele é o dono do templo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele viu a mulher, e quando Ele a viu, a Bíblia diz, e você leu comigo, Ele a chamou para dentro. Uma mulher enferma naquela sociedade, primeiro, ser mulher já era difícil. Existia um provérbio judaico que dizia o seguinte: dou graças a Deus por não ter nascido cão, por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. O preconceito era exagerado, exacerbado. As mulheres sofriam terrivelmente, e principalmente uma mulher que estava enferma, porque a enfermidade, no golpe de vista da religião farisaica, judaica, que dominava a sinagoga, era uma maldição que Deus havia dado. Então, se a pessoa está doente, enferma, aleijada, é porque Deus não tem compromisso com ela. Deus a rejeitou, Deus não quer nada com aquela pessoa. Ela está rejeitada pela sociedade, ela é marginalizada por ser mulher, ela está do lado de fora da sinagoga. Toda a religião que devia acolhê-la está colocando mais ainda empecilhos, obstáculos para que ela se achegasse a Deus. Mas Jesus chegou na sinagoga, e aonde Jesus chega, as coisas vão mudar, as coisas vão transmutar-se numa vida de derrota, uma vida de glória, uma vida de miséria, uma vida de prosperidade, uma vida de sofrimento, uma vida de alegria. Quem acredita nisso pode glorificar ao Senhor. Essa mulher está ali, Jesus a viu do lado de fora, porque Ele vê tudo. Ele vê quem ninguém vê. Eu vou repetir: Jesus vê quem ninguém vê. Aqueles que nosso olhar passa despercebidamente, Jesus olha e fixa o seu olhar sobre ele, sobre ela. Quem não dá nada, quem está distante de tudo e de todos, Jesus olha e chama. Oh, glória a Deus. Jesus, vendo-a, diz o texto, a chamou a si. Ela não está vendo quem está pregando, mas está ouvindo. Como é o nome disso, pastor? Teologicamente, fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Fé não é o que dizia o grande filósofo dinamarquês, pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, que apesar de ser cristão, disse algo que não é verdade. Ele dizia que a fé é um salto no escuro. Fé não é salto no escuro. Fé é crer sem ver. E a Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela
Não é pela palavra de Deus, é através da exposição, é através da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus vai abrir os seus olhos espirituais, vai abrir os seus ouvidos espirituais. Você que está me acompanhando pela internet nessa noite, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, porque a pregação da palavra tem poder para fazer acontecer coisas extraordinárias. Não é um pregador, é a palavra. O grande pregador e escritor Brennan Manning dizia uma frase linda. Ele dizia que a pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. E é por isso que a gente tem que pregar com toda a nossa convicção, com toda a nossa alegria, com todas as nossas forças. Martinho Lutero dizia algo lindo, que nós devemos pregar como se Cristo tivesse morrido ontem na cruz, como se Ele tivesse ressuscitado hoje, e como se Ele fosse voltar amanhã. É com essa convicção que eu prego nesta noite para esta igreja e para aqueles que me ouvem, aonde quer que estejam. O Espírito do Senhor vai ao teu alcance, vai ao teu encontro nesta hora e vai te tocar, e sua vida vai mudar em nome do Senhor. E vendo-a, chamou a si. Agora imagine a cena comigo, queridos irmãos. Entra no texto comigo, parece que eu estou vendo, não sei você, mas eu estou dentro daquela sinagoga agora. A mulher está do lado de fora. Jesus disse: mulher, entra. Ela disse: sou eu? Possivelmente só tinha ela naquele compartimento, naquele dia. Quantas vezes será que aquela mulher deve ter ido àquela sinagoga e nada tinha acontecido? Pois é, a gente não sabe quando, mas uma coisa é certa: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Será que você acredita nisso? Você não sabe quando, mas vai. Você não sabe que dia, nem que hora, mas vai. Eu estou profetizando na sua vida como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor que está sobre mim. Deus vai fazer no dia e hora que você não sabe. Portanto, não perca a oportunidade de vir ao templo para adorar a Deus. Chamou-a para si. Ela disse: sou eu. Ela vem, ela não sabe quem está pregando, ela nem imagina quem é Jesus, mas Jesus conhece ela desde o ventre da mãe. Aleluia. Seu pré-conhecimento, sua presciência, sua onisciência, seus poderes e seus atributos divinos emanam naquele momento. E ele chama ela, e ela começa a entrar. Imagina aquela mulher encurvada, aleijada, olhando para baixo. O retrato é a figura de uma sociedade que não consegue vislumbrar o que está em cima, só o que está embaixo. Norman Geisler, o meu teólogo preferido, ele diz uma frase maravilhosa. Ele diz que se você não viver por aquilo que está acima de você, aquilo que está abaixo de você vai puxar de dentro de você aquilo que você mais ama. Portanto, nós precisamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E Deus está falando com alguém aqui esta noite. Se uma pessoa nessa noite ouvir a voz de Deus e colocar em prática o que está sendo dito, eu me dou por alegre e satisfeito, porque o Senhor falou. E onde o Senhor fala, as coisas mudam completamente. Jesus disse: entra! E ela vai entrando. Agora imagina, a sinagoga, ela no formato circular. Todo mundo que está ali começa a ver aquela mulher aleijada, que não podia ter acesso àquele compartimento. Ela não podia entrar totalmente na sinagoga, porque era mulher e porque estava doente, enferma. Portanto, ela é amaldiçoada. Amaldiçoado não pode entrar na sinagoga. É pecado, é um crime espiritual. Mas ela está entrando porque quem chamou tem poder para fazer. Aleluia, glória a Deus. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ela vai entrando. Ela não sabe quem chama, mas a voz de Deus tem um poder tão grande que o chamado de Deus, meu Deus, é irresistível. Você só está aqui e eu também porque nós somos chamados por Jesus. E quando Jesus chama, não tem quem resista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai chamando, entra, e a mulher vai entrando, encurvada, com dificuldade, quem sabe, capengando. Ela vem claudicando, mas ela vem. O importante é vir, o importante é entrar, o importante é se achegar, o importante é obedecer. Eu não preciso ver, eu só preciso dar ouvido à palavra de Deus. Eu não preciso enxergar as coisas, eu só preciso obedecer à voz e à palavra de Deus. E ela fez isso, e ela vai entrando. E quando ela vai entrando, Jesus vai quebrar outro protocolo. Ele falou com ela.
Um homem não falava com uma mulher no primeiro século em público, de jeito nenhum. Principalmente se essa mulher não fosse a dele. Imagine, Jesus está se dirigindo àquela mulher. Se você estudar um pouquinho da cultura da época, você vai perceber que um homem casado com uma mulher, para falar com aquela mulher, era raríssimo, em público. Isso não acontecia. Jesus está quebrando outro protocolo. Jesus olhou para ela e falou com ela. O que ele disse? Mulher. Quando ele diz mulher, ele não a chama pelo nome por quê? Porque ele não a conhecia? Não. Ele, como Deus, sabia quem ela era. Ele sabia o seu nome. Quem sabe até o seu sobrenome, se isso existisse na época. Mas ele não a chama pelo nome. Ele a chama de mulher. E mulher aqui, nos evangelhos, é um título de honra. Quando Jesus, alguém se espanta quando lê, Jesus se dirigia à sua própria mãe, na carne, Maria, como mulher. Alguém diz, nossa, como Jesus era? Chamava a mãe de mulher. Para nós é estranho. Mas quando ele dizia mulher, ele está se reportando ao Gênesis 3,15. Da semente da mulher. Aleluia. Vai nascer um que vai ferir a cabeça da serpente. Então o título mulher aqui é de honra. Uma mulher que só foi desprezada a vida toda e há 18 anos está sendo marginalizada, colocada de lado por tudo e todos. Nem a família quer contato com ela, ela não podia fazer nada. Todos a consideravam e a taxavam como endemoniada, como uma mulher amaldiçoada. Jesus olha para ela e diz, você é abençoada. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Você é livre, você é liberta. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando Jesus fala, a liberdade vem. Nós estamos aqui porque somos livres. Você é livre para adorar, você é livre para glorificar. Você é slamadora, série, me cala, xandai. Aleluia. Somos livres. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só os que são livres, levante a sua mão. Oh, glória ao nome do Senhor. Estás livre da sua enfermidade. Versículo de número 13. Ele vai quebrar mais um protocolo. Primeiro, ele chamou a mulher para dentro. Segundo, ele falou com ela. Terceiro, ele tocou nela. Se o homem não fala com a mulher que não é dele, imagine tocá-la. Jesus impôs-lhe as mãos, diz o texto. E quando ele tocou na mulher, logo se endireitou. Logo a coluna ficou ereta. O espírito de enfermidade bateu em retirada. Eu imagino quando ela está entrando, o demônio que está alojado na sua coluna, o demônio que está fazendo a festa há 18 anos, teve que olhar e dizer assim, acabou meu reinado. Jesus chamou, agora eu tenho que partir. É o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Os demônios batam em retirada agora. Enfermidades saiam. O espírito de graça, o espírito de cura se derrama sobre esse templo nesta noite. E aonde houver uma enfermidade, tem que respeitar o poder e a autoridade do dono da vida, daquele que é o Jeová Rafá. Está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, logo se endireitou. Sabe por quê? É impossível alguém ser tocado por Jesus e continuar do mesmo jeito. Eu não conheço ninguém que foi tocado por Jesus verdadeiramente e continuou da mesma forma, com a mesma vida, na mesma situação, do mesmo jeito. Qual é a marca de alguém que foi tocado por Jesus, pastor Rodrigo? Sua vida foi transformada completamente. Quem acredita nessa verdade? Sua vida foi mudada completamente. Ela era encurvada, ela só olhava para baixo. Agora ela é ereta, ela pode olhar para cima. A palavra homem, ser humano, no grego é anthropos, que significa aquele que olha para cima.
Somos os únicos que têm a habilidade de olhar para cima. Os únicos seres vivos que podem olhar para cima. Você pode olhar para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Oh, glória a Deus! Ela está agora curada, porque ela foi tocada por Jesus. E quem é tocado por Jesus tem a vida mudada completamente da água para o vinho. Quem foi tocado por Jesus? Muita gente, eu poderia ficar aqui a noite toda. Vou citar só alguns. Jacó, quando foi tocado por Deus, nunca mais foi o mesmo. Jeremias, quando foi tocado por Deus, nunca mais foi o mesmo. Isaías, quando foi tocado por Deus, teve a vida transformada, o ministério transmutado, os lábios purificados. O seu grande Deus fez coisas extraordinárias na sua vida. Quem é tocado por Jesus nunca mais vive a vida que vivia. Quem é tocado por Jesus é mudado completamente. A conversão, regeneração, justificação, conversão, glorificado seja Deus. Aleluia. Impôs-lhe as mãos e logo se endireitou. E aqui eu finalizo. E glorificava a Deus. Uma das grandes marcas de quem é tocado por Jesus é que ele não consegue ficar sem glorificar. Ele não resiste. É por isso que o crente pentecostal, ele é diferente. Ele é alegre, ele é pujante, ele é entusiasmado, ele é fervoroso. Por quê? Porque ele foi tocado por Jesus. E em gratidão ao toque transformador de Cristo, ele glorifica Ele, aleluia. Aonde está a igreja pentecostal que vai glorificar o nome do Senhor? Glorificava a Deus. E é interessante que no texto grego, esse glorificava a Deus aqui, está no gerúndio. Ou seja, ela passou a glorificar a Deus, não só ali naquele momento, mas sempre. Porque quem é tocado por Jesus não adora só no templo, adora na vida. Deus não quer que sejamos crentes. Deus não quer que o adoremos apenas nos domingos, mas também entre os domingos. Deus quer que haja continuidade. Deus quer que haja perseverança, porque mais importante do que a velocidade é a continuidade. Meus amados irmãos, disse Paulo, 1 Coríntios 15, sede firmes e constantes. Não adianta ser só firme, tem que ser constante. A mulher foi curada, foi transformada, glorificou a Deus ali, mas continuou glorificando também depois. Deus nos convida a glorificá-lo fora do templo. Deus nos convida a adorá-lo fora da casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Uma sociedade que adora a Deus fora do templo é uma sociedade que transforma, é uma sociedade que muda, é uma sociedade que influencia. Deus nos chamou não para sermos influenciados, mas para influenciarmos esta nação. Por isso que Paulo disse: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. O que é se conformar, pastor? É mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo essa água aqui? Olha para mim. Essa água aqui, ela não tem forma. A água, ela é informe por si só, mas dentro do copo cilíndrico assume a forma cilíndrica. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, dentro do copo ela assume a forma do copo. Isto é, ela se conforma ao copo. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não fiquem iguais a este mundo, não fiquem parecidos com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. Aleluia, aleluia. Transformai-vos. A vossa mente deve ser transformada. Sabe por quê, queridos irmãos? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Uma coisa é ter a mente de Cristo, e outra coisa diferente é ter Cristo na mente. Nós temos uma sociedade que tem Cristo na mente. Sim, elas têm Cristo na mente, junto com o futebol, junto com a novela, junto com o trabalho, junto com as férias, junto com isso, junto com aquilo. Jesus
Jesus está na mente dela, tá, mas está espremidinho lá, não tem nem lugar para respirar. Mas quem tem a mente de Cristo é diferente. A igreja não tem Cristo na mente, a igreja tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, tem Cristo em primeiro lugar. Quem tem a mente de Cristo, tem Cristo como prioridade. Busca primeiro o reino dos céus, olha para cima, porque é de lá que vem o socorro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Camadereva shuri remácia. Queimando erva sobre. A igreja pentecostal glorifica a Deus. E glorificava a Deus. Lá no finalzinho do texto, a Bíblia diz que estes homens se levantaram. O chefe da sinagoga, que era o administrador daquela sinagoga, daquele local de adoração, ficou indignado e disse: olha, 6 dias tem para fazer isso. Porque pela lei dos fariseus, preste atenção, a lei dos fariseus não é a lei de Deus. Os fariseus criaram 38 regras em cima do sábado, que já tinha um monte de regras que Deus havia dado. Eles criaram mais 38, e uma delas é: o médico não pode curar no sábado. Jesus curou essa mulher no sábado, e eles disseram: olha, não pode fazer isso aqui, viu? Você não é daqui? Deixa a gente te ensinar. Isso é o chefe da sinagoga falando para Jesus. Mal imaginava ele que Jesus não é só o chefe da sinagoga, ele é o chefe de tudo. Ele olhou para Jesus e disse: não pode fazer isso aqui não. Por quê? Porque tem 6 dias para fazer isso, e você vai fazer isso logo no sábado? Vejam que eles desmereceram o milagre de Jesus. A mulher está 18 anos encurvada, ninguém fez nada por ela, até aquele dia. A religião farisaica não se importava com ela. Quando Jesus fez o milagre, eles se indignaram. Aí Jesus não achou outra palavra senão a hipócritas. Hipócrites no grego significa atores. Vocês são atores, vocês demonstram uma coisa que vocês não são. Deixa eu dizer para vocês, olha só a palavra que Jesus deu: no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. O argumento de Jesus, no hebraico é chamado de Galva Omer, que era o argumento jurídico que os judeus usavam nos tribunais, foi irrefutável. Quando eles ouviram a argumentação de Jesus, eles se calaram, porque quando Deus fala, a terra se cala. Quando ele disse isso, a Bíblia diz, versículo 17: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Aleluia! Os adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava. Os adversários vão se envergonhar, mas o povo de Deus vai se alegrar. Eu vou repetir: os adversários vão se envergonhar, mas o povo de Deus vai se alegrar. Tentaram fazer de tudo para barrar o povo de Deus de adorar. Nessa pandemia fizeram de tudo, tentaram fechar os templos, tentaram impedir os crentes de glorificar a Deus, tentaram impedir a igreja de vir à adoração, mas não há quem peça um verdadeiro adorador de adorar. O povo adversário vai ficar envergonhado, mas o povo de Deus vai continuar se alegrando e glorificando. Olha o que o texto diz, queridos irmãos: e dizendo ele isso, todos os adversários se envergonharam, e todo o povo se alegrava por todas as gloriosas coisas que eram feitas por ele. Você tem a oportunidade de glorificar a Deus por todas as coisas gloriosas que são feitas por ele. Jesus disse: vocês são hipócritas porque vocês dão mais valor ao animal, vocês dão mais valor aos bens de vocês do que a uma filha de Abraão, como vocês são. Vocês são hipócritas porque vocês valorizam mais as coisas do que as pessoas. Vocês são hipócritas porque estão me recriminando, porque eu curei essa mulher que estava presa. Olha só, o jogo de palavras de Jesus é lindo demais, gente. Eu estou no texto, eu não saí. Olha o que o texto diz: e não convinha que eu desprendesse, que eu soltasse. Por quê? Porque os bois de vocês soltam no sábado para beber água. E essa mulher que estava presa pelo diabo, vocês não tinham misericórdia dela para soltá-la?
Então eu vim para soltar essa mulher, coisa que vocês não fizeram, eu faço. Aquilo que o homem não faz, Jesus faz. Fica tranquilo, Jesus vai fazer o que ninguém faz. Jesus vai fazer o que ninguém pode fazer por você. Quem acredita nisso, glorifica ao Senhor. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe você que nos acompanha pela internet. Entrega a sua vida a Jesus. Ele está te tocando agora. Onde você está transformando a sua vida. Está virando o quadro. Está modificando as coisas. Está trocando o ambiente. Reba de ovácia. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Ouçamos os adolescentes louvarem o Senhor com o hino. Aleluia.